Pronto, já estamos sendo gravados. Pessoal, então vamos lá então. Como já expliquei já, o professor Leandro está de atestado médico, então eu vou estar cobrindo ele hoje. Futuramente ele pega uma aula minha para poder compensar o conteúdo de geografia. Na aula de biologia da semana passada, nós começamos a estudar a herança sexual. O que significa isso? São o conjunto, o padrão de herança de características que são definidos de acordo com o sexo do indivíduo. Nós vimos que existem 3 tipos de herança sexual. Nós temos a herança ligada ao sexo, quando o gene envolvido nessa herança ele está localizado no cromossomo X. Nós temos a herança restrita ao sexo, quando o gene está localizado no cromossomo Y, e nós temos a herança influenciada pelo sexo, que é aquela característica que ela é definida por um cromossomo que está por um gene que está em cromossomos autossômicos, porém o sexo determina a expressão, a forma como esse gene vai ser expresso. Então, na última aula eu falei um pouco sobre a herança ligada ao sexo. Hoje eu vou terminar as outras duas e já vou começar a segunda lei de Mendel com vocês, beleza? Então, todo mundo ouvindo direitinho, né? Sim, sim. Show de bola. Então, vamos lá. Vou botar a modo de exibição. Agora vai. Foi. Pessoal, então, vamos continuar então o que a gente viu na última aula. Eu passei na última aula a chamada herança ligada ao sexo, que é quando a característica, o gene está localizado em um cromossomo X. Nós vimos 2 exemplos de herança ligada ao sexo. Vimos o caso do daltonismo e o caso da hemofilia. São 2 exemplos clássicos da espécie humana. Agora a gente vai ver a herança restrita ao sexo. A palavra restrito quer dizer exclusivo, que só ocorre em um determinado sexo. Como o único cromossomo que é exclusivo de um sexo é o cromossomo Y, então essa herança são padrões de características exclusivas do sexo masculino. Então apenas homens podem desenvolver essas características que estão no cromossomo Y. Como eu expliquei na última aula, o cromossomo Y ele é muito pequeno e ele está em processo de degeneração evolutiva, ou seja, ao longo da evolução humana, ele tem diminuído seu tamanho, diminuído o número de genes. São pouco mais de 5, 6, 7 ou até 8 genes que estão localizados no cromossomo Y. Então, é um cromossomo muito pequeno, cujos genes estão mais relacionados à produção de testículos. Então, os homens têm testículos graças ao cromossomo Y. Lembrando que o que define o sexo é a presença do cromossomo Y. Se tem cromossomo Y, eu defino o indivíduo como do sexo masculino. Se não tem cromossomo Y, é do sexo feminino. Então, a herança restrita ao sexo é aquela herança quando o gene responsável pela característica está localizado no cromossomo Y. Ocorre exclusivamente em homens. E o exemplo mais clássico de todos é uma condição conhecida como hipertricose auricular. A palavra hipertricose vem de pelos grandes, auricular vem de orelhas, de ouvidos. Então, são uma característica onde alguns homens possuem o desenvolvimento de pelos nos ouvidos. Mas não são pelos simples, são tufos de pelos, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, para vocês, meninas, vocês têm sorte que é somente em homens que isso pode acontecer. É um gene que está no cromossomo Y. Então, nunca vai haver em mulheres. Existem 2 genes para a hipertricose. Nós temos o homem que ele é XYHzão, é o homem normal, e temos o homem XYHzinho, que é o homem afetado. Vejam que todo menino que nascer de um homem que tem hipertricose auricular, ele obrigatoriamente também vai ter a hipertricose auricular. Se é um menino, quer dizer que ele vai receber o cromossomo Y com o gene para a característica. Então, é uma característica restrita ao sexo, sempre passada de pai para filho. Agora, se um homem com hipertricose tiver uma menina, essa menina não vai ter a característica, apenas filhos homens, porque é uma herança restrita ao sexo masculino. O terceiro tipo
tipo de herança sexual é a herança influenciada pelo sexo, que ocorre quando o gene responsável pela característica ele está localizado no cromossomo autossômico, ou seja, aquele cromossomo comum a homens e mulheres, os 22 pares de cromossomos que nós temos no corpo, que não são sexuais. Mas a expressão desse gene depende do sexo, a forma como vai ser expresso depende do sexo. E pode existir 3 tipos de influência do sexo na expressão desses genes. Nós temos a dominância influenciada pelo sexo, um exemplo clássico é a calvície, depois eu vou explicar como que funciona, porque o sistema de dominância da calvície é diferente do homem para a mulher. No homem, a calvície ela é muito mais comum do que na mulher. Existem mulheres calvas, mas elas são muito raras, porque nas mulheres a calvície só ocorre quando é homozigose dominante. Já nos homens, não, é um padrão diferente. Temos a penetrância influenciada pelo sexo. O termo penetrância, nós vamos usar ele mais para frente quando chegarmos em herança quantitativa. Mas penetrância quer dizer uma porcentagem em uma grande amostragem de seres vivos. Então, se eu tenho aí mais de 1.000 pessoas, onde eu tenho 60% que tem uma característica, então eu tenho uma penetrância de 60%. Então, é a porcentagem em relação a um total de indivíduos. Então, na espécie humana, algumas características, como a má formação urinária, ela tem uma penetrância influenciada pelo sexo. Ou seja, embora não seja uma determinação por sexo, é mais comum homens com má formação urinária do que mulheres. Isso se eu observar, por exemplo, casos de 1.000 pessoas, eu vou ter mais de 50% sendo homens do que mulheres, porque tem uma penetrância no sexo masculino, porque é um tipo de herança influenciada pelo sexo. São vários fatores que determinam, entre eles, a presença do cromossomo X, do cromossomo Y. E temos também a chamada expressividade influenciada pelo sexo. A expressividade está de acordo com como a característica vai ser expressa. Ela vai ser expressa de forma mais acentuada em um determinado sexo. O caso mais clássico é o lábio leporino. Lembrando que homens e mulheres podem ter lábio leporino na mesma proporção. Então, a chance de um menino ou uma menina ter lábio leporino é a mesma. A diferença é que, nos meninos, a característica é muito mais expressiva do que nas meninas, é muito mais forte. Observe que 2 imagens, um menino com lábio leporino e uma menina com lábio leporino. Para quem não sabe, lábio leporino é uma característica genética onde a criança ela nasce com a arcada dentária não é fechada, a maxila, principalmente a parte superior, ela não se fecha, então ela tem essa característica, que hoje em dia é facilmente corrigida por várias cirurgias que podem resolver e dar uma vida normal para a pessoa. Temos aqui um menininho antes da cirurgia, após o nascimento e logo após a cirurgia, e aqui uma menina. Observem que no homem a expressividade da característica ela é muito mais forte. Você vê que o lábio ele é muito mais proeminente, muito mais expressivo do que na menina. É um tipo de herança influenciada pelo sexo. No caso dos homens, a tendência é ser muito mais expressiva a manifestação desse gene do que nas mulheres. Eu vou dar um exemplo para vocês do caso de herança, no caso da calvície. A calvície é uma dominância influenciada pelo sexo. Por quê? Os genes se comportam de forma diferente nos sexos diferentes. Por exemplo, olha como que é esse quadro para a calvície. Existem 3 tipos de genótipo. Temos o homozigoto dominante, que é o Czão-Czão, o heterozigoto, que é o Czão-Czinho, e temos o homozigoto recessivo, que é o Czinho-Czinho. Observa que a expressão desses genótipos, os fenótipos formados por eles, varia de homem para mulher. Por exemplo, o homozigoto dominante ele vai ser calvo, tanto em homens quanto em mulheres. Agora, o heterozigoto ele só vai ser calvo em homens. Então, homens heterozigotos são calvos e mulheres heterozigotas não são calvas, são mulheres não calvas. Então, vejam que eu tenho uma dominância, ela é diferenciada nos 2 sexos. É um caso de herança influenciada pelo sexo. Esses genes Czão e Czinho, eles não estão localizados no cromossomo X, estão localizados em algum cromossomo autossômico do corpo, porém, a presença do cromossomo Y, ou seja, o fato de ser homem, determina a expressão desse gene. No caso dos homens, o heterozigoto ele vai ser calvo, no caso das mulheres, o heterozigoto vai ser não calvo.
Ok? Vou fazer agora com vocês alguns exercícios rápidos sobre herança sexual. Depois a gente começa com a segunda lei de Mendel já. Perguntinha bem simples aqui. Eu vou fazer com vocês a primeira, depois eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem a segunda. O daltonismo é uma herança hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Então, se falou em cromossomo X, é herança ligada ao sexo. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Alguém sabe responder? Observe, o homem é daltônico e a mulher é normal homozigota. Vamos lá, um minutinho. Letra A, 50% de chance, pois o pai é daltônico. 100% de chance, uma vez que o pai é daltônico. 25% de chance, pois o pai é daltônico e a mãe é normal. Ou não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Alguém tem algum palpite? Gostaria de chutar? Então, vamos pensar aqui, pessoal. Olha só, o homem ele é daltônico, então, obrigatoriamente, ele vai ter um cromossomo X portador do gene defeituoso. Então, ele vai ser XDzinho. O segundo gene dele vai ser o cromossomo Y, ele não tem gene, então ele é só XDzinho Y. Ele vai ter um filho homem. Então, se ele vai ter um filho homem, o filho homem vai receber o quê? O Y do pai e o X vai vir da mãe. Só que a mãe é normal homozigota, então a mãe é XDzão, XDzão. Ele vai receber um Y do pai e obrigatoriamente ele vai receber um XDzão da mãe. Existe alguma possibilidade de nascer um filho daltônico, do sexo masculino? A resposta correta é D. Não. Não tem chance. Por quê? O filho homem sempre vai receber o Y do pai, já que o pai é homem também. Então, o X dele vai vir da mãe. Como a mãe só possui o gene XDzão, porque ela é normal homozigota, lembra que homo é de genes iguais. Então, por ela ser XDzão, XDzão, ela só pode doar o XDzão para o filho. Então, todos os meninos que nascerem desse casamento vão ser normais, porque a mãe é normal. Normal homozigota. A segunda questão agora. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por genes situados em um dos cromossomos sexuais. Então, se está em um dos cromossomos sexuais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir em qual dos dois cromossomos sexuais. É no X ou é no Y? Eu já posso eliminar que é no Y, por quê? Quando a herança é restrita ao sexo, ou seja, está no cromossomo Y, o filho homem é sempre igual ao filho pai. Aqui eu tenho um menino diferente do seu pai. Então, não é relacionado, não é uma herança restrita ao sexo. Trata-se de uma herança ligada ao sexo. Então, vamos lá. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que... Aí temos várias alternativas. Antes de ler as alternativas, vamos tentar aqui, então, definir qual é o genótipo possível dos indivíduos. Eu já sei que é uma herança ligada ao sexo que está no cromossomo X. Por que eu sei disso? Porque eu eliminei a possibilidade de ser uma herança restrita ao sexo. A questão falou que está em cromossomo sexual. Pode ser que esteja no X ou no Y. Eu já eliminei o fato de estar no Y, porque o filho aqui afetado é diferente do pai. Na herança restrita ao sexo, os dois deveriam ser iguais. Então, é uma herança ligada ao sexo. Se esse homem ele é afetado, eu posso dizer que ele é... Eu tenho dois tipos de cromossomo X. Temos o XAzão, que é para o indivíduo normal, o XAzinho para o indivíduo afetado. Então, o homem afetado é o XAzinho, o homem normal é o XAzão. Por que eu sei que o XAzinho é afetado? Porque eu tenho um casal igual com um filho diferente. Então, o filho diferente ele é recessivo. XAzinho é recessivo, XAzão é normal.
Sabendo disso, eu sei que o único genótipo possível para este homem afetado aqui é se ele for XAzinho Y. XAzinho Y por quê? Ele é homem, então ele vai ter o cromossomo Y. XAzinho porque ele é afetado, então ele vai ter que ter um gene afetado. Se ele é XAzinho Y, significa que o Y veio do pai, que é o número 4, e o XAzinho veio da mãe. Só que a mãe é normal, então a possibilidade da mãe é o quê? Então o Y veio do pai, como o pai é normal, ele é XAzão Y, então a mãe ela recebeu o X, ela tem um XAzinho. Como ela é normal, ela é heterozigota XAzão XAzinho. Vamos lá agora. O indivíduo 1, ele é normal. Se ele é um homem normal, então ele obrigatoriamente vai ter que ter o XAzão e o segundo cromossomo dele é o Y, obviamente, porque ele é homem. Sabendo disso, eu sei que a mulher 2 ela é XAzinho, por quê? Por que eu sei que ela é XAzinho? Porque essa menina aqui, ela recebeu um XAzão que veio do pai, obviamente o XAzinho só pode ter vindo de quem? Da mãe, porque o pai não tem XAzinho. Ela tem um XAzinho porque eu sei que o filho dela é portador da característica. Se ela tem um XAzinho, não pode ter vindo do pai, então veio da mãe. Então a mãe, por ser normal e portadora do XAzinho, ela é heterozigótica. Agora, essa galera aqui toda circulada aqui, eu sei que eles são normais, então obrigatoriamente eles vão ter o XAzão. Mas eu sou incapaz de determinar qual é o segundo genótipo deles. Não tem como saber. Pode ser tanto XAzão, XAzão ou XAzão, XAzinho. São todas mulheres, observe, todas meninas, porém eu não consigo determinar o genótipo delas, eu coloco XAzão traço. XAzão porque eu sei que elas são normais. Pronto, defini o genótipo de todo mundo, agora eu posso julgar cada uma das alternativas. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que a mulher 2 é homozigota? Observe aqui, 2. Isso aqui é homozigoto? Não, é um heterozigoto, então a letra A está errada. B. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene? As filhas do casal 3 e 4. Eu tenho certeza se elas têm o gene ou não? Não. Pode ser que ela receba o XAzão da mãe e o XAzão do pai. Não tem como saber. Por isso que ela é XAzão tracinho. Então a B está errada. Eu não tenho certeza sobre o genótipo dessas duas. Letra C. As mulheres 2, essa mulher aqui, e a mulher 3, são certamente portadoras do gene? Nós definimos que sim. Então a resposta correta é a letra C. A 2 e a 3, elas certamente são portadoras do gene. Eu sei por quê. Porque o filho da mulher 3, ele tem a característica. Como o Y veio do pai, o XAzinho obrigatoriamente veio da mãe, então ela é portadora. Se a mãe é portadora e é normal, o XAzão veio do pai dela, que é normal, então obrigatoriamente o XAzinho veio da mãe dela. Então a 2 e a 3 são portadoras dos genes. Mas só para desencargo de consciência, vamos ler a D e a E para ver em que elas estão erradas. Letra D. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene? Não tem como saber. Elas podem ter recebido o XAzão do pai e o XAzão da mãe. Então, não tem como saber. Elas são XAzão traço. Não tem como definir o genótipo delas. E a letra E. Os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene? Homem normal nunca vai ter o gene. Só tem duas possibilidades para o homem. Homem normal, XAzão Y. Homem afetado, XAzinho Y. Então, não tem como o homem ser normal e portador porque ele tem apenas um cromossomo X. Então, a resposta correta é a letra... Letra C. Eu marquei errada, pessoal. A resposta é a letra C. Tem que corrigir no slide depois. A resposta é a letra C. Vamos lá. Próxima pergunta. Em determinada espécie... pessoal, essa pergunta aqui, essa aqui é complicada, complexa. Essa aqui vamos fazer por partes, porque ela tem uma pegadinha muito grande nela. Então, prestem bem atenção aqui agora. Em determinada espécie de ave, o gene azão determina a plumagem negra, enquanto seu alelo A1, então eu vou chamar de gene A e gene A1, enquanto seu alelo A1 condiciona a plumagem amarela. Então, gene A, plumagem negra,
A1, plumagem amarela. Aves heterozigóticas, para esse caráter, apresentam plumagem cinzenta. Então, temos aqui um caso de codominância, porque eu tenho o amarelo para um, preto para outro, e o intermediário, o heterozigoto, ele é cinza. Então, eu tenho três fenótipos. A com A, negra. A1 com A1, amarela. A com A1, cinzenta. Agora que vem a parte mais complicadinha. Sabendo-se que esse caráter é ligado ao sexo e que nas aves o sexo heterogamético é o feminino. Então, lembra que nós vimos na última aula, sistemas sexuais. Existem 3 tipos principais de sistema sexual, o X0, o ZW e o XY. Nós, seres humanos, assim como todos os mamíferos, fazemos parte de um sistema conhecido como XY, onde tem o cromossomo X e o Y, e aonde a fêmea ela é a homogamética, ela é XX, e o macho é o heterogamético XY. Homogamético, cromossomos iguais. Heterogamético, cromossomos diferentes. Só que as aves são um sistema ZW, elas não são XY. E lá no ZW muda, lá é o contrário, lá o macho é o homogamético e a fêmea é o heterogamético. Então, o ZZ é o macho e o ZW é a fêmea. Então, observe aqui, ó. E que nas aves o sexo heterogamético é o feminino. Então, espera-se que o cruzamento entre o macho amarelo e uma fêmea negra produza na descendência, então que eu tenho as porcentagens de possíveis filhotes para esse cruzamento. Então, aqui, pessoal, a grande dificuldade da questão é você relacionar a herança ligada ao sexo ao tipo de determinação sexual diferente, que é o tipo ZW. Então, aqui eu tenho algumas coisas para ponderar. Primeiro, o gene A determina a plumagem negra. O gene A1, plumagem amarela. São 2 genes codominantes, ou seja, se eles estiverem presentes em conjunto, a plumagem vai ter um fenótipo intermediário, no caso, o fenótipo cinza ou cinzento. Então, eu tenho 3 fenótipos, tenho 3 genótipos possíveis. Quando for A com a plumagem vai ser negra. Quando for A1 com A1, a plumagem vai ser amarela. Agora, quando for o heterozigoto, A com A1, a plumagem vai ser cinza. Então, são 3 tipos de genótipos para 3 fenótipos diferentes. Primeira parte, matamos. Agora, a parte complexa. Esses genes estão localizados no cromossomo Z, que é o cromossomo ligado ao sexo no sistema ZW. E no sistema ZW, macho é ZZ, fêmea é ZW. E aqui eu tenho o cruzamento de um macho amarelo. Para o macho, observem que é uma herança ligada ao sexo, então vai estar no cromossomo Z, que é o cromossomo comum aos 2 sexos, o macho ZZ, a fêmea ZW. E no caso do sistema ZW, a fêmea ela é heterogamética, então o ZW, os cromossomos diferentes, está na fêmea. Então, a fêmea tem 2 possibilidades. Existe fêmea negra, que é a ZA com W, e temos a fêmea amarela, que é a ZA1 com o W. Vejam que é um sistema sexual diferente no caso das aves. Eu tenho o sistema ZW, a fêmea, que é heterogamética. Então, ela vai possuir apenas um dos cromossomos. Agora, o macho, por ser homogamético, ter os 2 cromossomos Z, ele vai ter 3 possibilidades. Se ele for ZA com ZA, ele é negro. Se ele for ZA1 com ZA1, ele é amarelo. E se ele for ZA com ZA1, ele é cinzento. Então, plumagem cinza só ocorre em machos. Não existe plumagem cinza em fêmeas. E a questão nos dá o seguinte, eu quero saber qual é o cruzamento de um macho amarelo, observe como que é o macho amarelo, ele é ZA1 com ZA1, e uma fêmea negra, ZA com W. Então, eu vou cruzar esses 2 agora, ZA1 com ZA1 e ZA com W. Então, virando a página aqui, o macho amarelo, única possibilidade para ele, fêmea negra, única possibilidade para ela.
Na hora de fazer o cruzamento, agora vem o nosso diagrama de Punnett. A primeira lei de Mendel nos diz que, na hora da formação dos gametas, os genes alelos são separados, ou seja, eu vou ter um espermatozoide do macho carregando o ZA1, o outro espermatozoide também carregando o ZA1, porque eu vou separar os genes. Um vai para um lado, o outro vai para o outro lado. A mesma coisa acontece nas fêmeas. Na hora da formação dos óvulos, um óvulo recebe o ZA, o outro óvulo recebe o W. Na hora da fecundação, eu não sei qual gameta vai fecundar qual óvulo. Pode ser que este esperma ZA1 fecunde o óvulo ZA. Aí eu vou ter um macho, porque é ZZ, A1. A nos dá, é o heterozigoto, nos dá uma plumagem cinzenta. Então, eu vou ter um macho cinzento. Agora, se esse ZA1 fecundar esse ZA, mesma coisa, macho cinzento. Aqui, nesse caso, ZA1 com W, vai ter uma fêmea da cor amarela, deixa eu ver, então, amarela. Vai ter uma fêmea amarela. Fêmea por quê? É ZW, A1 porque ZA1 porque é o gene para a cor amarela. E aqui eu vou ter uma fêmea amarela também. ZA1 com W, amarelo. Então, é 50% machos cinzentos, 50% fêmeas amarelas. 50% machos cinzentos, 50% fêmeas amarelas. A alternativa que nos dá aqui, vamos ver aqui, olha, somente machos negros? Não. Somente fêmeas amarelas? Não. Somente machos cinzentos? Não. 100% dos machos cinzentos e 100% das fêmeas amarelas? Sim, correto. Somando as 50%? Tá, mas 100% de todos os machos, olha aqui, os machos são todos esses aqui. 100% dos machos que nascerem vão ser todos cinzentos. 100% das fêmeas que nascerem vão ser todas amarelas. Então, é só macho cinzento com fêmea amarela. Ou seja, 100% dos machos que nascerem vão ser cinzentos e 100% das fêmeas que nascerem vão ser amarelas. Então, pessoal, essa é uma pergunta difícil de genética. Eu acho que é o mais difícil que eles podem complicar em uma questão de herança sexual. Mas dá para fazer. Se você for devagarzinho pensar muito bem, você tem que ler atentamente, principalmente no Enem, que tem questões gigantescas de uma página inteira. Ler, porque um detalhezinho, uma pequena palavrinha, como essa palavrinha aqui, olha, pode acabar com toda a sua questão. Se você calculasse esse exercício baseado no sistema XY, você teria errado, tranquilamente, teria errado completamente. Então, tem que ficar bem atento nessas perguntas. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguém tem algum comentário? Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Certinho? Então, eu estou julgando que vocês estejam aí. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver o negócio aqui. Então, vamos lá. Próxima pergunta. É uma questão também de heredograma. Diz o seguinte: considere o heredograma abaixo. Sabe-se que o pai, o marido, os 5 irmãos homens e um sobrinho de Joana são normais. Entretanto, Joana teve um filho que apresentou síndrome hemorrágica caracterizada por baixo nível plasmático do fator 8 da coagulação. A probabilidade genética de serem portadoras para o gene da hemofilia A, nesse caso, é. Então, nós vimos na aula semana passada que hemofilia é um caso de herança ligada ao sexo, então, ou seja, é um gene responsável por essa característica que está presente no cromossomo X do homem, no cromossomo X. Então, homens são, no caso, o gene para a hemofilia é o XHzinho e o gene de pessoas normais é o XHzão. Então, vamos observar aqui. Se o filho de Joana é homem
e tem a característica, então, obrigatoriamente, ele vai ser XHzinho Y. O Y porque ele é homem, o XHzinho porque ele tem a característica. Então, ele possui essa característica. Sabendo disso, eu posso dizer o quê? O Y veio da Joana? Não, a Joana é mulher, então ela não tem cromossomo Y. Então, obrigatoriamente, o Y veio do pai dela. Então, o pai dele, como é normal, então o pai dele é XHY. Ele é normal, possui o gene X normal e é Y porque ele é homem. Se o Y veio do pai, o XHzinho veio da Joana, veio da mãe. Então, a Joana ela é portadora do gene para a hemofilia. Só que Joana é normal, ela não tem a característica. Então, obrigatoriamente, Joana é heterozigota. Ela é normal porque ela tem o gene XHzão, porém, ela é portadora do gene XHzinho. Agora, vamos observar aqui os pais de Joana. O pai de Joana, aqui tem a Joana, o ramo dela. Joana tem 6 irmãos. 3 irmãos homens aqui, 2 irmãos homens e uma irmã. O pai de Joana é normal, ou seja, ele é XHzão Y. Então, o XHzão da Joana obrigatoriamente veio do pai dela. Se o XHzão veio do pai dela, o XHzinho veio de quem? Da mãe dela, só que a mãe dela é normal, então a mãe dela é heterozigótica, XHzão Y. Todos os irmãos de Joana, esses 3 aqui, mais esses 2, eu posso afirmar com certeza que eles são XHzão Y, porque eles são homens e são normais. A única possibilidade para um homem normal é ser XHzão Y. A mesma coisa acontece para esses 2 homens aqui, são normais. Agora, esta mulher aqui, ela pode ter recebido o XHzão da mãe dela, o XHzão do pai dela, ou o XHzinho da mãe dela e o XHzão do pai dela. Então, eu não sei definir qual é o genótipo dela. Ela recebeu o XHzão do pai, obviamente, porque o pai só pode ter doado esse cromossomo para ela. Agora, a mãe pode ter doado qualquer um dos 2. Então, não tem como definir o genótipo dessa mulher aqui, dessa irmã da Joana. Sabendo disso, eu vou responder agora. Nesse caso, 100% para a probabilidade genética de serem portadoras do gene para a hemofilia, ser portadora do XHzinho, é 100% para todas as mulheres da família? Falso. Por quê? Eu não tenho certeza desta mulher aqui. Essa irmã de Joana, não dá para saber qual é o genótipo dela. Então, a letra A está errada. B, 100% para Joana, sua mãe e sua filha. Eu posso ter certeza da mãe de Joana? Sim, ela é portadora. Joana? Sim, ela é portadora. Agora, a filha de Joana, ela recebeu o XHzão do pai dela, mas a Joana pode ter passado qualquer um dos 2 para ela, não se sabe. É uma menina normal. Então, a letra B está errada, não tem como ter certeza. 100% para Joana, correto. E 50% de chance para sua filha, correto também. Por quê? O XHzão obrigatoriamente veio do pai. Então, o segundo gene da filha dela é o que veio da Joana. 50% de chance de ser o XHzão, 50% de chance de ser o XHzinho. Então, a resposta correta é a letra C. Mas vamos ver as outras alternativas, por que elas estão erradas. A letra D diz o seguinte: 100% para a Joana e 50% para as outras meninas da família? Não, porque essa aqui eu não tem como saber. 100% para a Joana e 25% para sua filha? Também não. Então a resposta mesmo é a letra C. Vamos lá. Última pergunta de herança sexual para fazer com vocês agora. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno, não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homozigose recessiva e heterozigose, e nas mulheres somente em homozigose dominante. Concluiu-se que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de... Então, a gente vai ter que construir um heredograma para a história do Leandro.
Temos aqui a família do Leandro que está demonstrada no exercício. Leandro, a mãe e o pai dele, não se fala muito sobre o pai, fala mais sobre a mãe, e os avós maternos, avô materno e avô materno. A questão diz o seguinte, Leandro contou que, embora seus pais não fossem calvos, se os pais não são calvos, então a única chance do homem não ser calvo é ele ser cezinho. Lembra que no caso do homem, a calvície ela ocorre quando o homem é portador do gene dominante, quando ele é cezão ou quando ele é cezão-cezinho. Na mulher, a calvície só se manifesta na homozigose dominante. O heterozigoto na mulher, ele não é calvo. Então, se o pai e a mãe de Leandro não são calvos, então o pai ele é cezinho, e eu sei que a avó do Leandro é calva. Ele fala aqui, olha, na família do avô materno não havia história com calvície. Se a minha explica, contou que embora sua avó materna era. Então, a avó materna de Leandro, ela era calva. Se ela era calva e a mãe não era calva, então a mãe herdou um cezão da avó e um cezinho do avô. Sabendo disso, eu posso concluir que a chance de Leandro ser calvo é 50% cezão-cezinho, 50% cezinho-cezinho. Aqui é a chance dele ser calvo, aqui é a chance dele não ser calvo. 50% de chance de não ser calvo, porque o pai não é calvo. Agora, a chance dele ser calvo é porque a mãe dele é portadora do gene cezão. O gene cezão que ela recebeu da avó, no caso da mãe dele. Então, a resposta correta é o fato, essa conclusão baseia-se no fato da mãe dele ser heterozigota. A mãe é heterozigota, o pai só vai doar cezinho. Então, o que vai definir se ele vai ser calvo ou não é o segundo gene. Se veio da mãe o cezão, ele vai ser calvo. Se veio o cezinho, ele vai ser normal. Então, o que define é o fato da sua mãe ser heterozigota. Beleza? Pessoal, tranquilo até aqui? Tá de boas? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor, tranquilo. Então, pessoal, agora eu vou começar com vocês o conteúdo de segunda lei de Mendel, que é a continuação dos trabalhos de Mendel, que parece ser um pouco mais complexo, mas, na verdade, eu considero a segunda lei um pouco até mais fácil que a primeira. Se você entendeu bem a primeira, a segunda lei você tira de letra. Basicamente, a segunda lei, ela exige que nós façamos uma revisão do conteúdo de meiose. Vocês lembram da divisão celular que a Jane trabalhou com vocês? Existem duas formas de divisão celular. Temos a mitose e temos a meiose. A mitose ocorre lá no processo de regeneração dos tecidos, onde eu vou gerar duas células idênticas à célula original. É uma divisão equacional. Enquanto a meiose é uma divisão reducional. Ocorre uma redução do número cromossômico da espécie. Então, a gente vai começar agora com uma revisãozinha rápida, básica de meiose. Primeiramente, o que é meiose? É uma divisão celular reducional. O que significa dizer isso? Vai reduzir o número cromossômico da espécie pela metade. Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, são 23 pares de cromossomos. Temos o par número 1, par número 2, par número 3, par número 4, assim por diante, até o par número 22, e por fim o par sexual, 23 pares de cromossomos. Durante a meiose, esses 23 pares são divididos, são separados no meio, e eu vou gerar células com 23 cromossomos. Então, ocorre uma redução do número cromossômico da espécie, algo que não acontece na mitose. A mitose gera células clones à célula original, na meiose não. Ocorre uma redução do número cromossômico. Então, no caso da mitose, nós geramos duas células diploides idênticas à original. Na meiose, geramos 4 células haploides. O que significa a palavra diploide e a palavra haploide? Esses termos que nós vamos usar muito a partir de agora refere-se à quantidade de conjuntos cromossômicos. A espécie humana é uma espécie diploide, ou seja,
nós temos 2 conjuntos cromossômicos. Para cada tipo de cromossomo, nós temos 2 cópias. Uma que veio do pai e uma que veio da mãe. Então, nós somos diploides. Nós vamos ter 2 cromossomos do número 1, 2 cromossomos do número 2, 2 cromossomos do número 3, 2 cromossomos do número 14, 2 cromossomos do número 22, 2 cromossomos sexuais. É diploide. Durante a divisão celular, formam-se 4 células haploide. Haploide significa um conjunto cromossômico. Então, eu vou separar. Se eu tinha 2 de cada tipo, eu vou separar esses 2 tipos, eu vou ter células com apenas um cromossomo de cada tipo. Por isso que é uma divisão reducional. Na meiose, nós geramos 4 células haploide. Uma célula diploide dá origem a 4 células haploide. Mas, pessoal, como que acontece isso? Tem 2 cromossomos, vai dar 4 cromossomos no final. É porque na meiose, antes de eu dividir esses 2 cromossomos, eu duplico eles. Eu tenho 2, multiplico por 2, vou ter 4. Depois eu separo em 4 células com um cromossomo cada. Então, a meiose são 2 divisões. Uma para você separar os cromossomos homólogos e outra para separar as cromátides irmãs, determinando 4 células no final. Ocorre na formação dos gametas, ou seja, apenas na formação de células sexuais. Nos homens, a única célula do corpo capaz de fazer a meiose é uma célula chamada espermatogônia. Da espermatogônia nascem 4 espermátides e cada espermátide dá origem a um espermatozoide. Espermatócito, depois um espermatozoide. Nas mulheres, eu tenho uma célula chamada ovogônia. É a única célula do corpo da mulher capaz de fazer meiose. A ovogônia dá origem a 4 ovócitos. 4 ovócitos. E quando chegar na parte de reprodução, vocês vão ver que desses 4 ovócitos, 3 degeneram, apenas um vira o óvulo. Então, são 4 células. No homem, 4 células na mulher, só que na mulher, 3 vão se degenerar, mas formam 4 inicialmente. Então, a meiose só ocorre em células sexuais para a formação de gametas. E a meiose ela é constituída por 2 divisões. Nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, ocorre o grande evento da meiose, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Como assim? O que é um cromossomo homólogo? Como eu falei agora há pouco, nós somos uma espécie diploide. Nós temos 2 cópias de cada tipo de cromossomo. Uma que veio do pai e uma que veio da mãe. Esses cromossomos iguais são chamados de cromossomos homólogos. Então, eu tenho 2 cromossomos número 1, que são homólogos, um veio do meu pai e um veio da minha mãe. Eu tenho 2 cromossomos 22, um veio do meu pai e um veio da minha mãe. Durante a meiose 1, esses cromossomos iguais eles vão se parear lado a lado, vão ficar um do ladinho do outro. Esse evento é chamado de pareamento e, posteriormente, a separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2 ocorre um outro evento, que é a separação das cromátides irmãs. Depois eu vou explicar direitinho o que é cromátide irmã para vocês. Então, aqui eu tenho um resumo de como que é a meiose. Nós temos a meiose 1, meiose 2. Lembrando que durante o ciclo de vida da célula, ela tem 2 fases. Tem a fase chamada de intérfase e a fase M, que é a fase de divisão. A fase M pode ser mitose ou meiose, e a intérfase é o período em que a célula não está dividindo. É o período em que ela está metabolizando, que ela está produzindo substâncias, que ela está crescendo, que ela está fazendo as suas atividades normais. Acabou a intérfase, ela começa a se dividir. Então, eu tenho aqui a fase chamada de interfásica, e eu tenho a meiose 1. A meiose 1 é dividida em 4 fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E lá na prófase 1, como vocês devem ter estudado com a Jane, ela é subdividida em 5 subfases. Nós temos o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professor, como é que eu vou levar esse monte de nome, pelo amor de Deus? Tem uma frasezinha famosa que é levanta zico para o Didi. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Em cada uma dessas etapas ocorre um evento importante que eu não vou entrar em detalhes, porque a Jane provavelmente deve ter falado com vocês, deve ter passado bastante esse conteúdo para vocês, mas são 5 subfases da prófase, que é a parte mais importante da meiose. Os eventos mais importantes ocorrem na prófase 1, nessas 5 subfases. Depois temos a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1.
Aí termina a meiose 1, começa a meiose 2, que tem a sua fase prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Vejo que o final eu vou ter 4 células. Então, uma única célula deu origem a 4 células. Então, aqui eu tenho chamada um tipo de meiose. Agora, vamos ver agora o que tem a ver meiose com genética. Vamos trabalhar aqui agora. Começando com a intérfase. Intérfase é o período entre divisões. É quando a célula está metabolizando, quando ela está vivendo normalmente, não está se reproduzindo. Toda célula que não está em divisão celular, ela obrigatoriamente está em intérfase. Existem 3 fases da intérfase. Nós temos a fase G1. O cursor sumiu. Temos a fase G1, temos a fase S e a fase G2. A fase G1 é a fase onde a célula está totalmente trabalhando normalmente, metabolizando suas substâncias. O núcleo está completamente desenrolado, o DNA está totalmente desenrolado, ele não está compactado em cromossomos. Então, é a fase em que a célula está crescendo, que ela está metabolizando, que ela está vivendo. Quando a célula vai começar a reproduzir, antes de entrar na mitose ou na meiose, ela passa pela fase S e pela fase G2. A fase S vem de síntese. É quando ela vai duplicar o seu material genético. Se ela tem um cromossomo, ela vai ter agora um cromossomo duplicado. Ela vai duplicar a sua molécula de DNA. Ocorre a replicação do DNA na fase S. E a fase G2 é uma fase de duplicação do citoplasma. As organelas todas vão ser duplicadas para depois da divisão celular, cada célula filha receber a mesma quantidade de organelas. Então, a fase G2 a gente nem vai entrar em tanto detalhe, porque ela é uma fase mais citoplasmática. O nosso foco é o núcleo, onde está o DNA. Vamos considerar uma célula que tenha a seguinte conformação. É uma célula 2N igual a 4. O que significa isso? 2N é uma sigla para célula diploide, ou seja, ela vai ter 2 cromossomos de cada tipo, ela vai ter 2 conjuntos cromossômicos. 4 quer dizer que, ao todo, ela tem 4 cromossomos. Esta célula que eu vou trabalhar é uma célula que tem 4 cromossomos apenas. Na espécie humana, nós somos 2N igual a 46. Nós temos 2 conjuntos cromossômicos, que são 23 pares, ao todo 46. Então, 2 conjuntos cromossômicos, 4 cromossomos ao todo. Esse C significa o número de cromátides. Cromátide é uma molécula de DNA. Então, aqui eu tenho 4 cromossomos, cada cromossomo é uma única molécula de DNA. Então, o valor de C é igual a 4. O número de cromossomos é o mesmo do número de cromátides. Essa é a célula base, a célula normal, tranquila, é a célula sem nenhum tipo de alteração. A célula base é essa, 2N igual a 4, C igual a 4. E quando ela está na fase G1, o seu DNA está totalmente acessível para ser metabolizado. Então, ele está totalmente desenrolado, não está compactado em cromossomos. Eu tenho uma chamada cromatina descondensada. Eu não consigo individualizar os cromossomos, estão todos bagunçados. Esses 4 cromossomos nossos aqui, eles estão desenrolados, tanto que eu nem chamo de cromossomo nessa fase, eu chamo de cromatina. Quando está descondensado, eu chamo de cromatina. Quando está condensado, eu chamo de cromossomo. Então, aqui, a cromatina está completamente descondensada porque a célula está em G1, ela está metabolizando, ela está lendo esse DNA. Então, para ler o DNA, ele tem que estar desenrolado, tem que estar acessível para ser metabolizado. Agora, a célula vai entrar em divisão. Essa aqui é uma célula sexual, é uma ovogônia, ela vai formar óvulos, ou é uma espermatogônia, vai formar espermatozoides. Então, ela vai fazer a meiose. A primeira fase, o primeiro passo antes de começar a dividir é justamente você enrolar esse cromossomo. Então, na fase S, começa a replicação do material genético e, ao mesmo tempo, à medida que eu vou replicando o material genético, eu vou enrolando ele. O que significa replicar o material genético? Replicar é criar uma réplica, é copiar, é duplicar o material genético. Então, cada um desses 4 cromossomos vai ser duplicado.
Então, o número de cromatinas, de cromátides vai duplicar também. Eu vou ter agora 4 cromossomos, só que vão ser 4 cromossomos duplicados, ou seja, 4 cromossomos com... Ao todo, eu vou ter 8 cromátides. Cada cromossomo vai ter 2 cromátides agora, que eu vou duplicar. Era uma cromátide, agora eu vou ter 2 cromátides. São 4 cromossomos, agora eu vou ter 8 cromátides. E os cromossomos começam a se compactar mais. Aqui eu não conseguia individualizar eles. Agora eu consigo individualizar. Vejam que eu tenho 4 cromossomos, sendo que são, como é uma espécie diploide, é uma espécie que tem 2 conjuntos cromossômicos, eu tenho 2 cromossomos do tipo laranja, 2 cromossomos do tipo azul. Então, é uma espécie de diploide. E os cromossomos estão duplicados, olha, eles parecem um X, porque são 2 cromátides para cada cromossomo. Se eu contar a quantidade de cromátides, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o valor de C é igual a 8. É 2N, porque são 2 conjuntos cromossômicos, o conjunto laranja, e temos o conjunto aqui do pai, e um que veio da mãe, e 8, porque são 8 cromátides. 4, porque são 4 cromossomos ao todo. A fase G2 não acontece nada, o cromossomo apenas vai se condensar mais. À medida que ele se condensa mais, ele vai ficando cada vez menorzinho e mais gordinho e mais individualizado. Eu consigo individualizar agora os 4 cromossomos. Veja que aqui eu tenho um conjunto cromossômico, laranja e azul, aqui outro conjunto cromossômico, laranja e azul. 2 cromossomos de cada tipo, ao todo 4 cromossomos. Eu tenho 8 cromátides, porque cada cromossomo tem 2 cromátides. Pronto, terminou G2, agora eu dupliquei todo o nosso citoplasma. Vamos entrar agora na fase de divisão celular, fase M. Como esta é uma espermatogônia, ela vai formar espermatozoides por meio da meiose, que é uma divisão diferenciada. Então, aqui temos a nossa célula trabalhando agora. Ela vai entrar na prófase 1. Na prófase 1, eu tenho aqui os 4 cromossomos, um conjunto cromossômico, segundo 2 cromossomos de cada tipo, uma célula diploide, 2 de cada tipo, 4 porque são 4 cromossomos ao todo, C igual a 8 porque são 8 cromátides, 2, 4, 6, 8 cromátides. Vejam que agora o núcleo está sendo desfeito, ele está sendo desorganizado. Por quê? Tanto na prófase da mitose quanto na prófase 1 da meiose, o núcleo ele é desorganizado, ele desaparece durante essa fase, justamente para facilitar o processo de divisão celular. Então, aqui eu tenho os 4 cromossomos. Agora eu vou incluir a genética na meiose. Vamos imaginar que esse cromossomo laranja, ele contém um gene para a cor do olho. E esse cromossomo laranja aqui é o que veio do pai do indivíduo, e ele contém o gene, nesses 2 blocos aqui, nessas 2 posições, tem um gene que veio do pai. O pai doou o gene azão para o filho. Então, o pai tem olho escuro, ele doou o gene azão para o filho. Vejam que aqui eu tinha um único cromossomo laranja, apenas um, que tinha o gene azão, só que na fase S ele foi duplicado, ele foi replicado, criou uma cópia, uma réplica. Então, a segunda cromátide desse cromossomo, ela vai ser idêntica à primeira. Então, esse cromossomo, esse gene que está nesta posição, nesse locus aqui, ele também é o gene azão. Por quê? Era apenas um único cromossomo com o gene azão, que eu dupliquei ele, eu repliquei. Então, eu tenho agora um cromossomo duplicado e na mesma posição, nessas 2 cromátides, eu vou ter o gene azão. Esse gene, por exemplo, veio do pai dele. Agora, a mãe dessa célula, ela tinha um olho azul. Então, o gene que estava localizado na mesma posição era o gene azinho. Então, eu tinha um cromossomo com o gene azinho. Durante a fase S, eu dupliquei esse cromossomo, eu repliquei o material genético. Então, aqui eu tenho nas 2 cromátides do gene azinho. Então, é um indivíduo heterozigoto para a cor do olho. Ele é azão-azinho. Em um cromossomo está o gene azão, no outro cromossomo vamos ter o gene alelo, que é o gene azinho. Lembrando que a definição de gene alelo são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Vejam que a posição do gene azinho é a mesma do gene azão.
a mesma posição em cromossomos homólogos. Professor, eu ainda não entendi por que tem 2 Azão aqui e 2 Azinho aqui. Na verdade, só tinha um. É que eu dupliquei esse cromossomo. Ele está duplicado. Aqui, duplicado também. O indivíduo ele é Azão, Azinho. Como eu dupliquei cada um dos genes, eu vou ter aqui duas cromátides com Azão, 2 cromátides com Azinho. Beleza. Isso nós vimos já na primeira lei de Mendel, tal, que esses alelos vão ser separados na formação dos gametas. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui outro cromossomo. Tem um cromossomo azul, que aqui eu tenho um cromossomo laranja, que é um cromossomo com seus genes específicos, e tem um outro cromossomo, que é o cromossomo azul, e nesse cromossomo está o gene para a cor do cabelo. E vamos imaginar que esse cromossomo aqui de baixo, daqui de cima, nessa posição aqui estava o gene, aqui embaixo também, estava o gene L-zão. O gene L-zão determina cabelo escuro. Como aqui era o gene L-zão, ao duplicar esse gene, aqui eu também vou ter o L-zão, porque isso aqui é uma cópia, cada cromátide aqui é uma cópia uma da outra. Então, se eu tinha o L-zão, ao duplicar, ao replicar o DNA, eu vou ter o outro L-zão aqui. L-zão determina cabelos de cor escura. Então, vamos supor que ele recebeu esse gene do pai. Só que a mãe era loira. Então, a mãe tinha o gene Lzinho. Então, Lzão veio do pai, o Lzinho veio da mãe. Ele é heterozigoto para a cor do cabelo também. Então, eu tenho aqui um indivíduo que eu chamo de duplo heterozigoto. Ele é heterozigoto para a cor do olho e ele é heterozigoto para a cor do cabelo. Então, ele vai ser um indivíduo que vai ser de cabelo escuro e olhos escuros. Porém, ele é portador do gene para olho azul e é portador do gene para cabelos loiros. Mas ele tem cabelo escuro, cabelo e olhos escuros, porque ele tem os genes dominantes. Pronto, agora vamos começar a meiose. Temos aqui os 2 genes. Logo depois do início da prófase 1, o núcleo desaparece. Eu não tenho mais núcleo da célula. Observe aqui, o núcleo desapareceu. Os cromossomos estão bagunçados, misturados na célula. E nesse momento, na verdade um pouquinho antes, lá na fase G2, começa a surgir uma estrutura dentro da célula, chamada de centrosomo. A Jane deve ter trabalhado com vocês na parte de citologia, que o centrosomo é uma estrutura que forma o citoesqueleto da célula e também forma os fusos mitóticos e fuso meiótico. O que é fuso mitótico e fuso meiótico? A partir do centrosomo começam a surgir vários microtúbulos. Eles se ramificam para todas as direções e, ocasionalmente, um microtúbulo vai se ligar na porção central de um cromossomo, que é chamada de centrômero. Então, ele se liga na parte central de um cromossomo e de outro cromossomo. Veja que eu tenho 2 cromossomos aqui, cromossomos diferentes, cada um ligado a ele. Então, esse centrosomo se ligou a cada um dos 2 cromossomos. O outro centrosomo também começa a emitir vários microtúbulos em todas as direções e, ocasionalmente, também se liga ao centrômero de outros cromossomos. Vejam que um laranja se ligou ao centrosomo de um lado, o outro laranja ao centrosomo do outro lado. A mesma coisa com o azul. Um se ligou para o centrosomo de um lado, o outro para o centrosomo do outro lado da célula. São 2 centrosomos, que agora vão começar a puxar os cromossomos e alinhar os cromossomos um do ladinho do outro. Aí vem o grande evento da meiose, que é chamado de pareamento dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos iguais, laranja com laranja, azul com azul. Eles vão ser pareados um do ladinho do outro e centralizados no meio da célula. Chegamos agora aqui na metáfase, metáfase 1. Cromossomos homólogos pareados, laranja do lado de laranja, azul do lado de azul. Depois que eles se pareiam, ocorre outro evento muito importante da meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos. Um laranja vai para um lado, o outro laranja vai para o outro lado. Um cromossomo azul vai para um lado, o outro cromossomo azul vai para o outro lado.
Com isso, eu formei agora duas células. Observe que as duas células formadas. Cada célula agora vai ser N. Ela não é mais diploide, ela é haploide. Por quê? Ela só tem um cromossomo de cada tipo. Um cromossomo no tipo laranja, um cromossomo no tipo azul. Aqui é a mesma coisa. Um cromossomo do tipo laranja, um cromossomo do tipo azul. Então, agora ela é haploide. N igual a 2, porque são dois cromossomos. Olha, 1, 2, 1, 2. E o C é igual a 4, porque são 4 cromátides. Esse cromossomo tem 2 cromátides, aqui eu tenho 2 cromátides também. Pronto, 4 cromátides de cada célula. Ainda não acabou a nossa meiose. Por quê? Eu tenho que separar essas cromátides agora. Essas cromátides que são iguais, as duas laranjas iguais, mesmo gene, olha, a mesma coisa, são chamadas de cromátides irmãs. Então, a segunda meiose, a meiose 2, ela serve para a separação das cromátides irmãs. Basicamente, vai ter um outro centrossomo aqui, que vai se ligar aqui no centrômero dos cromossomos e vai puxar uma cromátide para cada lado. Então, uma cromátide aqui, laranja com gene azão, vai para cima, a outra vai para baixo. Uma cromátide azul vai para cima, a outra para baixo. Com isso, observe o que a gente vai ter. Vamos ter duas células de um lado, duas células do outro. Cada uma das 4 células vai ter N igual a 2, porque são N porque ela é haploide, um cromossomo de cada tipo. 2 porque são 2 cromossomos apenas, um laranja e um azul. E C igual a 2 porque são 2 cromátides, cada cromossomo ele é simples. Então eu tenho agora 4 células pequenas, cada uma com 2 cromossomos, um de cada tipo, e apenas uma única cromática. Observem que aqui eu tenho uma célula com o gene azão junto com o Lzão. Aqui, azão com o Lzão. Aqui, o azinho com o Lzinho. E aqui eu vou ter o azinho com o Lzinho também. Nesse meu caso aqui, 50% dos gametas tinham azão com Lzão, 50% azinho com Lzinho. Só que vamos voltar lá atrás. Estou voltando no tempo, voltei lá no começo, naquele momento em que ocorreu o pareamento dos homólogos. Na hora que eu pareei os homólogos aqui, olha como é que eu fiz. Eu coloquei azão aqui, Lzão aqui. Eu coloquei azão junto com Lzão. Existe uma regra de qual gene vai estar junto com o outro no mesmo lado? Não. Esta é a segunda lei de Mendel. Aqui eu coloquei azão, junto com ele, migrando para o outro lado, eu coloquei o Lzão, mas poderia ter sido o Lzinho. Poderia ter sido isso daqui, olha. Na hora de formar o paramento dos homólogos, poderia ser o azão de um lado, o Lzão do outro. Vejam que se eu fizesse isso, invertesse o azão e o azinho de lado, olha o que iria acontecer. 50% azinho com Lzão, 50% azão com Lzinho. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de gametas diferentes. Se o azão acompanhar o Lzão, eu vou ter essas possibilidades aqui. Azão, Lzão, azinho, Lzinho. Se o azinho acompanhar o Lzão, eu vou ter essas possibilidades. Azinho, Lzão ou azão, Lzinho. Então, são 4 possibilidades. Isso acontece por quê? A separação dos cromossomos de um gene, azão para um lado, azinho para o outro, é independente da separação de outro gene que está em outro cromossomo. O fato do azão ter ido para a direita não quer dizer que o Lzão vá para a direita também. O Lzão pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele pode acompanhar o azão ou ele pode acompanhar o azinho. A separação dos genes ela é independente. Esta é a segunda lei de Mendel. O que nos diz a segunda lei de Mendel? Os genes alelos localizados em cromossomos diferentes segregam-se de forma independente na formação dos gametas. Se o azão for para um lado, tanto o Lzão ou o Lzinho vai acompanhar ele. Não é uma regra, é aleatório.
Se o azão vai para o lado, independente do lado que o azão foi, o Lzinho vai para um lado ou o Lzão para o outro. É aleatório. Isso nos dá 4 possibilidades. Vamos então ver como que Mendel chegou a essa conclusão, baseado nos experimentos que Mendel analisou. Quando Mendel começou a olhar 2 características simultaneamente, como quando ele olhava 2 de uma vez só, ele fez o seguinte experimento. Ele criou 2 campos de cultivo lá. Em um dos campos, ele plantou ervilhas que tinham semente lisa e amarela. Em um outro campo, sementes que eram verdes e rugosas. Rugosa que ela é toda enrugadinha, ela não tem a sua textura lisa, uma textura mais rugosa, mais enrugada. E ele deixou vários meses fazendo autofecundação para garantir que havia pureza nos 2 lados. Ou seja, aqui eram sementes amarelas e lisas puras, e aqui eram sementes verdes e rugosas puras. Depois ele fez a fecundação artificial, igual ele fez lá no processo da primeira lei de Mendel, e obteve uma geração de filhos. E para a surpresa de Mendel, 100% dos filhos que nasceram deste cruzamento foram amarelos e lisos. Não nasceu nenhuma rugosa e nenhuma verde. 100% amarelo e liso. Sabendo disso, podemos dizer que amarelo domina verde e que liso domina rugoso. São um caráter de dominância e recessividade. Amarelo dominante, verde recessivo. Liso dominante, rugoso recessivo. Depois, o que Mendel fez? Ele pegou essas 2 sementes de F1 e colocou para autofecundar, ou seja, uma cruzar com a outra. Então, eu vou ter uma semente amarela e lisa de F1, cruzando com a semente amarela e lisa de F1, obtendo, então, uma geração F2. Quando Mendel obteve F2, ele teve mais de 6.000 sementes. Destas 6.000 sementes, ele contou quase 3.000 amarelas e lisas, 987 amarela rugosa, 994 verde lisa e 331 verde rugosas. Então veja que ele obteve agora 4 fenótipos diferentes. Ele misturou os fenótipos agora. E quando ele fez o mesmo experimento com outras características, sempre tinha a mesma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1. Então, Mendel pôde concluir que a segregação da característica lisa é independente da segregação da característica da cor da semente. A textura da semente é independente da cor da semente. Vamos agora analisar esse mesmo. Então, quais foram as conclusões de Mendel? Semente amarela ela é dominante, semente verde é recessivo. Considerando os nossos padrões de genética, a nossa convenção genética, se a semente verde é recessivo, então eu vou usar a letra V, V de verde, é sempre a inicial do caráter recessivo. Eu tenho 3 tipos de genótipo. Vzão, Vzão é amarelo, Vzão, Vzinho heterozigoto é amarelo também, porque é dominante, Vzinho, Vzinho é a única possibilidade da semente ser verde. Para a característica agora, textura da semente. Semente lisa é dominante, semente rugosa é recessiva. Então, eu vou usar a letra R de rugoso. O indivíduo que é Rzão, Rzão, semente vai ser lisa. O indivíduo que é Rzão, Rzinho, a semente também é lisa. Agora, a única possibilidade da semente ser rugosa é se ela for homozigota recessiva, ou seja, Rzinho, Rzinho. Quando Mendel fez esse cruzamento, ele garantiu que a geração parental era pura. Então, as sementes amarelas lisas eram todas Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, por quê? Amarelo puro. Rzão, Rzão, liso puro. Vzinho, Vzinho, verde puro. Rzinho, Rzinho, rugoso puro. Na verdade, a única possibilidade para ser verde é Vzinho, Vzinho. A única possibilidade de rugoso é Rzinho, Rzinho. Pronto. Mendel tem agora os genótipos das duas sementes parentais. Quando ele cruzou, observe o seguinte. Esta semente amarela, na hora de formar os seus gametas, a primeira lei de Mendel diz que
esses dois genes alelos, Vzão, Vzão, vão se separar. Um Vzão vai para um lado e um Vzão vai para o outro. A mesma coisa acontece com o gene Rzão. A primeira lei de Mendel diz que um Rzão vai para um lado e um Rzão vai para o outro. Como são homozigotos, tanto faz, metade vai receber o Vzão, metade vão ser todos iguais. Então, todos os genes, todos os gametas formados, todos vão ter os mesmos genes. Vzão, Rzão. Porque a mãe só tem Vzão e só tem Rzão. Então, qualquer gameta formado desse indivíduo vai ter um gene Vzão e um gene Rzão. A mesma coisa acontece com o indivíduo de semente verde rugosa. 100% dos gametas vão ter o gene Vzinho e 100% vão ter o gene Rzinho, porque são os únicos genes que esse progenitor possui. Na hora da fecundação, vamos gerar o indivíduo F1, qualquer que for o gameta que vier desse indivíduo, ele vai levar o Vzão e Rzão. Qualquer um que vier desse indivíduo, o Vzinho e Rzinho. Eu vou ter todos os indivíduos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, heterozigotos. Eu chamo de duplo heterozigoto. Heterozigoto para a característica cor da semente, heterozigoto para a característica textura da semente. E nós vimos aqui atrás que o heterozigoto, ele é amarelo e ele é liso. Então, 100% dos filhos desse cruzamento da F1 vai ser amarelo e liso, porque os pais são puros. Agora, no segundo passo, Mendel pegou essa semente lisa de R1, veja que como que elas são heterozigotos, duplo heterozigoto, e cruzou uma com a outra. Agora nós vamos ter algo diferente. Por quê? A primeira lei de Mendel nos diz que esse Vzão e esse Vzinho vão se separar. Um Vzão vai para um lado, um Vzinho vai para o outro. Só que quem que vai acompanhar o Vzão? Pode ser o Rzão ou pode ser o Rzinho. Eu não sei quem vai acompanhar. Por quê? A segunda lei de Mendel nos diz que a segregação de genes localizados em cromossomos diferentes é independente uma da outra. Pode ser que o Rzão acompanhe o Vzão ou pode ser que o Rzinho acompanhe o Vzão. Pode ser que o Vzinho e o Rzão vão juntos ou pode ser que o Vzinho e o Rzinho vão juntos. Ou seja, eu tenho 25% de chance para cada uma das possibilidades. Antes, na primeira lei de Mendel, eu tinha 2 tipos de gameta. Agora eu tenho 4 tipos de gameta. Porque os dois genes diferentes, V e o gene R, segregam de forma independente. O Vzão pode acompanhar o Rzão ou ele pode acompanhar o Rzinho. O Vzinho pode acompanhar o Rzão ou o Rzinho. Basicamente, se a célula formar aí 1000 gametas, 250 vai ser, eu vou ter 250 de cada tipo, 250 para cada um deles. Ou seja, 1/4 ou 25% de chance para cada um dos gametas. Então, nesse progenitor aqui, no primeiro, eu tenho essas 4 possibilidades. Como os dois são iguais, a mesma coisa acontece com o segundo. 4 possibilidades. Então, lá na primeira lei de Mendel, quando eu analisava apenas uma característica, eu tinha 2 gametas do macho, 2 gametas da fêmea, eu podia fazer o meu joguinho da velha, o meu quadro de poder simples, com 3×3. Agora eu tenho 4 possibilidades de um lado, 4 gametas do outro. O meu joguinho da velha vai ser um pouquinho mais complexo, ele vai ser 4×4. Por quê? Aqui, essa linha azul, eu vou ter os gametas da fêmea. Vamos imaginar que esse primeiro é a fêmea. Quais são as 4 possibilidades de gameta dela? Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, o Vzinho com Rzinho. 4 possibilidades. A mesma coisa para o macho. Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho. Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Mesma possibilidade. Então, veja que eu tenho agora 4 tipos de gametas para a fêmea, 4 tipos de gameta para o macho. Na hora da fecundação, eu não sei qual gameta do macho vai fecundar qual gameta da fêmea. Se este gameta, Vzão Rzão, fecundar esse óvulo Vzão Rzão, eu vou ter um indivíduo duplo homozigoto dominante que vai ter semente amarela e lisa. Semente amarela e lisa.
Nesse caso, Vzão com Vzão, semente amarela. Rzão com Rzinho, semente lisa. Heterozigoto, ele também é liso, amarelo liso. Nesse caso, Vzão com Vzinho, heterozigoto, amarelo. Rzão, Rzão, homozigoto dominante, também é liso. Amarelo e liso. Vzão com Vzinho, amarelo. Rzão com Rzinho, liso. Pronto, 4 sementes amarelas e lisas. Agora aqui, Vzão com Vzão, amarelo. Rzão com Rzinho, lisa, amarelo liso. Vzão com Vzão, amarelo. Rzinho com Rzinho, rugoso. Então, agora eu tenho uma amarela enrugada, rugosa. Semente amarela, Vzão, Vzão, rugosa, Rzinho, Rzinho. Vzão com Vzinho, amarelo, que é o heterozigoto. Rzão com Rzinho, liso, amarelo liso. Agora, Vzão com Vzinho, amarelo. Rzinho com Rzinho, rugoso. Outra semente amarela rugosa. Agora aqui, Vzão com Vzinho, amarelo. Rzão com Rzão, liso. Vzão com Vzinho, amarelo. Rzão com Rzinho, liso. Vzinho com Vzinho, verde. Rzão com Rzão, lisa. Semente verde e lisa. Vzinho com Vzinho, verde. Rzão com Rzinho, lisa. Vzão, Vzinho, amarelo. Rzão, Rzinho, liso. Vzão, Vzinho, amarelo. Rzinho, Rzinho, rugoso. Vzinho, Vzinho, verde. Rzão, Rzinho, liso. E, por último, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho é a única possibilidade para ser rugosa e verde ao mesmo tempo. Vejam que agora eu tenho 16 possibilidades. Não são mais 4, são 16 possibilidades. Dessas 16, se eu for contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos amarelos e lisos. 1, 2, 3 indivíduos amarelos e rugosos. 1, 2, 3 indivíduos verdes e lisos e 1 indivíduo verde e rugoso. Proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Então é o seguinte, eu sei que essa aula foi um pouco pesada. Na próxima aula eu vou continuar com vocês, vou tentar trabalhar mais essa parte de segundo legimento, fazer alguns exercícios com vocês, principalmente relacionado à herança sanguínea, adequada à segundo legimento. Amanhã eu continuo com vocês e, posteriormente, lá no mês de outubro, o Leandro me substitui nessas 2 aulas. Tranquilos? Eu vou encerrar a gravação aqui agora.